Olá, pessoal! O vídeo de hoje é sobre um tema um pouco amplo. Espero que eu consiga abordá-lo da melhor forma possível com vocês. Mas eu vou falar sobre algumas palavras que são usadas no artigo científico em inglês e que deixam o texto um pouco vago, principalmente características. Vocês vão ver nos exemplos o tipo de caso que eu vou abordar e como resolver esse problema. Se você está escrevendo um artigo científico em inglês ou precisa de ajuda para traduzi-lo, te convido a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber o aviso de quando a gente posta vídeo toda semana sobre escrita científica em inglês. E se você gosta desse tipo de assunto, já deixe o seu like aqui no vídeo, que eu tenho certeza que vai te ajudar a escrever melhor. Bom, o assunto mais amplo que eu vou falar aqui para vocês é a precisão. Precisão é uma característica do texto científico, tanto em português quanto em inglês. Mas em inglês é bem mais, porque a língua inglesa ela é concisa por si só. Então, quando a gente vai escrever em inglês, a gente tende a escrever um texto mais curto, mais objetivo do que em português. Mas às vezes acaba tendo algumas influências e na própria organização do texto a gente acaba deixando algumas pontas soltas. E aí o texto não fica tão preciso quanto poderia ser dentro do meio científico. E quando eu falo precisão aqui, vocês provavelmente sabem o que significa, mas é no sentido de como se fosse um corte preciso, como se fosse uma medida precisa, né? Algo com acurácia que a gente fala. Então você fala uma coisa, a pessoa entende na hora que você foi objetivo e ela não fica tendo interpretações diferentes, né? Pensando, isso aqui poderia ser isso, mas poderia ser aquilo também. Isso quer dizer falta de precisão. Quando a gente tem uma situação de ambiguidade, a gente também tem falta de precisão. E um dos motivos que leva a isso é características. A gente pode caracterizar alguma coisa de forma vaga. Por exemplo, na hora de falar um resultado, você usar uma característica, por exemplo, o resultado foi alto. Tá, alto. O que é alto? O que é alto para você? O que é alto para mim? O que é alto para o parecerista? Percebe que fica uma característica vaga? Isso não pode acontecer no texto científico. O texto científico precisa ser exato, preciso. E quando isso não acontece, você tem que explicar por quê, que aquilo não é assim, né? Quando você fala que o resultado foi alto, você tem um grande nível de subjetividade, né? De interpretação, de... como que a gente fala quando a pessoa tem background? Ela tem um histórico, ela tem um conhecimento de mundo que faz ela pensar o que seria um valor alto. Para mim, talvez seja 10, para você seja 1000. Percebem que fica vago? Isso não pode acontecer, então eu vou mostrar para vocês como ajustar isso. Veja esse exemplo aqui. Many participants were recruited for each group. Então, no caso de uma pesquisa que vai recrutar participantes, e aí tem vários grupos, e aí eles escrevem isso, many participants. O que são many participants? São 50? São 5.000? São 50.000? Então fica uma coisa inexata, imprecisa. E aqui a gente precisa ajustar. Isso é uma característica vaga que precisa ser esclarecida. Então sempre que você colocar uma expressão como essa, many, few, que significa poucos, alguma característica de valor numérica, né? Você coloca o número, não coloca só a expressão, por exemplo, muitos. Então a gente pode pôr lá, 20 participants were recruited for each group, ok? Outro exemplo. The response in trial 1 was greater than the response in trial 2. Então a resposta no ensaio 1 foi maior do que a resposta no ensaio 2. Qual que é a nossa característica aqui, né? Ser maior, be greater. Maior quanto? Né? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. A resposta do ensaio 1 foi muito maior do que a resposta do ensaio 2? Ou foi uma diferença mínima? Essa diferença que teve entre um e outro foi estatisticamente significante? Percebem que tem muitos níveis de interpretação para esse greater? O que é greater?
Então, você tem que ser mais claro nesse ponto. Você vai colocar lá, por exemplo, na frente do greater, você vai colocar o valor, a diferença entre os dois. Ou então, na frente do response in trial 1, você põe o valor da resposta, né? Sei lá, 3. E aí, na frente do response in trial 2, você põe o valor 1, certo? Tome cuidado com isso. O problema não é usar essas características vagas. O problema é usar só elas quando você precisa de um pouco mais de clareza, você precisa de algo mais quantitativo para explicar realmente o que aconteceu. E aí, aqui eu trouxe algumas palavras para vocês tomarem cuidado na hora de escrever, para vocês garantirem que o texto está preciso. Então, palavras que costumam deixar as coisas vagas. Large, great, como a gente já viu. Small, high, low, more, few, many. Tudo isso traz uma certa quantidade, mas não é uma quantidade exata. Então, sempre que vocês forem usar, tomem cuidado para que ou essa quantidade fique explícita, ou que fique claro ali na sua argumentação, no seu texto, o que você quer dizer com higher, maior. Maior que o quê? Entendem? Então, prestem atenção nisso. E aí eu trouxe um exemplo aqui bem legal pra gente pensar. Não tem uma solução final para ele, mas tem alguns questionamentos que vocês podem refletir também. Um exemplo diz assim: Occurrences of higher concentrations were lower at higher levels of effluent outflow. A gente já lê e já fica... Hã? Higher, lower, higher... Que o quê? Não tô entendendo. Vamos por partes. Occurrence of higher concentrations. Então, a gente tem ocorrências de concentrações mais altas. Então, tem concentrações menores e tem concentrações maiores. Então, as concentrações maiores were lower, diminuíram, certo? Né? Foram mais baixas. Então, as concentrações mais altas diminuíram at higher levels of effluent outflow. Então, quando o outflow efluente estava mais alto, as concentrações mais altas diminuíram. Pegaram? O que eu coloquei aqui uma possibilidade de arrumar pra gente pensar nisso? Aliás, até uma interpretação diferente. Vejam só como pode confundir. Quando você fala were lower, você quer dizer que as concentrações diminuíram ou que a ocorrência de concentrações mais altas foi menos frequente. Entenderam? Será que tem a ver com o tempo? Essa foi uma possibilidade que eu tinha pensado na hora de fazer esse vídeo, mas agora, lendo a frase com vocês, já entendi de outro jeito. Viram como a falta dessa precisão criou ambiguidade? Isso não pode acontecer no texto acadêmico, né, no texto científico. Então, eu pus uma proposta aqui de solução, mas faltam os valores, né? Faltam os números mesmo. Em vez de falar occurrences of higher concentrations, o occurrence ele já dá uma dica da temporalidade, né? Tipo assim, quantas vezes aquilo aconteceu, quantas ocorrências teve, né? Então, higher concentrations were less frequent. Por isso que eu coloquei less frequent aqui, né? Foram menos frequentes, as ocorrências aconteceram menos. Mas tudo isso a gente precisa perguntar para o autor, porque a gente não sabe o que aconteceu de verdade. Então, as concentrações mais altas foram menos frequentes com o aumento do effluent outflow. Perceberam que ficou um pouco mais claro agora? Mas isso é uma interpretação. Pode ser que o autor fale, não foi isso que aconteceu. E a gente só vai saber perguntando para ele. Então, vocês, enquanto autores, precisam ter essa clareza sobre os dados, sobre os resultados, sobre a argumentação. E, se necessário, aliás, se possível, entregar o seu texto para alguém ler, para a pessoa identificar esse tipo de coisa. Olha, eu li isso aqui, mas eu não entendi o que você quis dizer. Eu entendi isso. Foi isso que você quis dizer? A pessoa, não. Aí você tem que ajustar para que as duas compreensões sejam a mesma.
Não pode haver espaço para ambiguidade. E outra forma que também que a gente pode ter de causar confusão, que diminui a precisão do texto, é usar posições. Né? No caso do texto de um artigo, por exemplo, a gente costuma falar, the figure above, the figure below, the table below. Então a gente fala acima, abaixo, pensando que o início do artigo é em cima e o final do artigo é embaixo, e a gente vai usando esses advérbios, né, de lugar. Acima, abaixo. Só que você tem que garantir que dá para entender quando você fala, por exemplo, the approach mentioned above. Você mencionou uma abordagem só? Ou você mencionou mais de uma? Você mencionou... se você mencionou mais de uma, qual que está mais próxima? A qual que você está se referindo? Percebem que usar above e below pode não ser muito claro. É óbvio que se você falar assim, the figure below shows, a figura abaixo mostra, e aí põe a figura. É óbvio que você está falando daquela figura. Mas mesmo nesse caso, todas as revistas, todas as normas de formatação mandam a gente colocar o número da figura. Né? Figure 1 below, aí você pode pôr below ou não precisa, se você não quiser, né? E aí coloca a figura embaixo. Caso isso não aconteça, sempre prefiro usar a numeração da seção, né? Como está aqui. The approach mentioned in section 3.5 was used to analyze the speech. Certo? Então, a gente coloca a localização precisa daquilo que a gente está falando, quando necessário, né? Para evitar a confusão de usar above, below no texto científico. Então, só para resumir aqui e retomar, para vocês não esquecerem, a gente falou de duas situações em que o texto pode ficar vago, né, na escrita científica. Uma com características e outra com essas indicações de posição. Então, fiquem atentos com isso. Anotem, se possível, né, se vocês tiverem um caderninho aí. E comentem aqui embaixo dúvidas que vocês tenham. Se vocês têm outros exemplos que eu não tenha mencionado aqui de situações que ficam imprecisas ou ambíguas no texto científico, eu vou adorar ler a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês no próximo.